Rubens Küfer, eu toco flauta doce, tenho 38 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Estudei inicialmente aqui no Rio, no Conservatório Brasileiro de Música, fazendo bacharelado, e depois fui para a Alemanha e estudei em Karlsruhe, na faculdade de lá, fiz um mestrado em interpretação. Depois que eu já estava formado, eu fiz um teste para essa faculdade na Alemanha, para fazer um mestrado lá. E durante esse período em que eu estava esperando uma bolsa aqui no Brasil, eu já tinha aceitação de lá e tudo, eu comecei a perder movimentos do dedo anular da mão esquerda. E fiquei praticamente um ano indo de médico em médico, fisioterapeuta em fisioterapeuta, sem saber exatamente o que era. E ninguém me dizia, achavam que era um problema simplesmente como se diz, de tendinite, alguma coisa muscular, alguma coisa física realmente ali. E fui para a Alemanha com o problema sem estar resolvido. Fiz várias sessões de fisioterapia, acupuntura, de tudo, nada ajudou. Bom, chegando na Alemanha, ainda não sabia o que era, continuei rodando de médico em médico, ainda sem poder estudar direito, começar os estudos lá, até que meu pai aqui do Brasil conseguiu um contato em Hannover, era bastante longe de Karlsruhe, que era onde eu estava, e era um médico especialista em problemas ligados à música mesmo, problemas motores ligados à música. Eu fui então a Hannover e aí sim ele diagnosticou na mesma hora como distonia focal. E foi um choque na hora, e mais tarde, conversando com o meu professor, ele achou que tinha uma solução se eu substituísse naquela época o meu movimento do dedo anular da mão esquerda pelo dedo mínimo da mão esquerda. O dedo mínimo da mão esquerda não é utilizado na flauta doce. E essa tinha sido uma solução bastante simples para o que podia ser na época. Só que a história não acabou por aí. Anos e anos depois, eu já tinha voltado aqui para o Brasil, já estava formado e tudo, formado que eu digo, já tinha terminado o mestrado e tudo, eu comecei a perder os movimentos também do dedo mínimo da mão esquerda. E aí esse sim foi um momento de extremo desespero, eu achei realmente dessa vez acabou, não tenho mais como fazer nada. E eu fiquei semanas e semanas assim extremamente deprimido, realmente desesperado, sem saber o que fazer. E até que um dia, conversando com a minha esposa, já estávamos deitados na cama mais de meia-noite, a gente foi dormir, de repente eu dei um salto da cama, foi um salto mesmo, foi um pulo desesperado, a Mollenhauer. E essa Mollenhauer era uma firma alemã com quem eu tinha só ouvido falar deles pelo meu professor há muitos anos atrás, e eu tinha lembrado que eles faziam uma flauta, obviamente não uma flauta profissional, mas uma flauta para quem tinha perdido uma mão inteira. Podia ser a mão esquerda ou a mão direita inteira, era uma flauta cheia de chaves, para todos os dedos tinha uma chave. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eles, tendo uma flauta já pronta para quem perdeu uma mão inteira, não consigam fazer um modelo profissional para quem não pode usar, na verdade, só um dedo. Porque apesar do meu problema ser com 2, na verdade era o problema de um dedo, né? Porque o outro tinha substituído o primeiro que tinha ficado doente. E aí então, naquele momento mesmo, era já quase 1 da manhã, eu fui para o computador, fui olhar lá a página deles, vi realmente a flauta que eles faziam para quem tinha perdido uma mão inteira, e aí escrevi para eles naquele momento mesmo, fiquei no computador até altas horas da noite ali. E aí eles me responderam na maior gentileza, dizendo que a gente podia sim pensar numa solução. E aí veio o novo problema, que era descobrir qual dedo iria substituir os 2 dedos doentes. Como eu não tinha experiência nenhuma com isso, foi era o motivo de pensamento de manhã e de noite durante algumas semanas, até que, conversando com eles, a gente finalmente optou pelo dedo, pelo indicador da mão direita. Então, eles junto comigo elaboraram essa chave, e aí então com o dedo indicador da mão direita eu substituo agora o problema que veio na mão esquerda, e isso já tem agora 3 anos. Depois de vários meses então eu finalmente recebi uma flauta que eu mandei, que era uma das minhas melhores flautas na época, para receber essa modificação, e era uma modificação assim meio protótipo ainda, a gente não tinha certeza se ia funcionar ou não, de modo que eu fiquei morrendo de medo, porque era uma flauta caríssima e eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, e a mesma modificação era muito cara. Então, bom, não eram essas flautas, mas eu posso mostrar aqui.
não sei se dá para ver aqui de perto, aqui tinha um buraco inicialmente, né? Então esse buraco é tampado, eles abrem um buraco lateral e constroem então essa chave, onde esse dedo aqui agora substitui o outro. Ela é uma chave fechada, a minha primeira chave que eu tocava era aberta, então era só tampar aqui e substituía já o outro dedo. A partir daqui não, para ela abrir, né, eu aciono, diferente da antiga onde ela fechava quando eu acionava. Mas para essa modificação foi necessária. E foi uma coisa assim que me deixou absolutamente louco no início. Eu não conseguia tocar nenhuma escala. E a grande sacação ocorreu mais ou menos um mês depois de eu ter recebido essa flauta com modificação, que foi, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir tocar desse jeito. E foi quando eu entendi finalmente que eu não podia mais pensar em tocar como uma pessoa normal. Que eu tinha que encarar realmente essa modificação como uma coisa minha única. E aí, não só a chave era nova, como que eu tive que começar a desenvolver um monte, mas um monte mesmo de posições auxiliares que iam ser necessárias dependendo da combinação de notas que eu ia fazer. Porque é muito rápido, por exemplo, a pessoa ir da chave para a flauta. Isso é um movimento muito mais rápido do que você ir da flauta para a chave, porque eu tenho que levantar o dedo e apertar a chave. Então essas posições que exigiam esse tipo de movimento, eu comecei a introduzir um monte de outras posições que substituíam então com a mesma nota aquelas passagens. Então, na verdade, eu não toco mais com posições fixas. Para cada tipo de passagem, eu uso um tipo de posição. Então, para determinadas notas, como Sol e Fá, que você usa o tempo todo, eu tenho 4, 5 posições diferentes que eu uso o tempo inteiro, dependendo da nota que vem antes ou que vem depois. E aí sim, a partir daí que a coisa começou a se desenvolver mesmo. Foi basicamente isso. Foi entender, não, eu não posso só contar com a chave, tem que ser a chave associado a posições auxiliares.